Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai dar continuidade à nossa série de estruturas de dados e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ordenação, como funciona e trazer alguns exemplos práticos. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que não são inscritos se inscreverem, ativar os sininhos e deixarem aqui nos comentários vídeos que vocês querem ver aqui. E então vamos pro vídeo de hoje. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, você deve estar se imaginando. O que é ordenação? Algoritmos de ordenação são técnicas que organizam os elementos de uma lista em uma determinada ordem, geralmente crescente ou decrescente. Isso é super importante porque praticamente todo software lida com dados e muitas vezes precisamos organizá-los para facilitar buscas, análises e tomadas de decisão. Hoje, vamos analisar 3 algoritmos de ordenação, mas existem vários outros. Vamos ver sobre o Bobo Sort, que é o simples mais lento, Select Sort, que é mais eficiente que o Bobo, e o Quicksort, um dos mais rápidos. E claro, vamos comparar as implementações em Python, assim como vemos fazendo anteriormente. Ordenar dados é essencial em muitos sistemas. Imagina um e-commerce onde os produtos aparecem em ordem nenhuma. Se você quisesse ver os mais baratos primeiros ou em promoção, sem um algoritmo de ordenação isso seria impossível. Existem vários algoritmos de ordenação e cada um tem vantagens e desvantagens. Alguns são mais fáceis de entender, são mais lentos, enquanto existem outros que são mais rápidos e mais complexos. Vamos começar com o mais simples, o Bubble Sort. Então vamos começar aqui o nosso código, vamos fazer em Python e depois comparar o mesmo código em C. Então a gente vai começar com o Bubble Sort, né? A ideia do Bubble Sort é percorrer a lista várias vezes, comparando os elementos adjacentes, trocando se eles estiverem em ordem errada, e repete esse processo até que toda a lista esteja ordenada. Por que a gente fala que ele é o mais fácil, mas não é tão eficiente? Justamente porque ele percorre essa lista várias vezes. Então vamos aqui começar com o nosso código. Aqui a gente vai criar uma função que vai ser o nosso Bubble Sort e ele vai receber a lista que ele tem que de fato percorrer. Então aqui, por exemplo, vamos pegar o tamanho da lista primeiro, né? Então aqui a gente tem essa funçãozinha no Python que nos ajuda para, né, pegar o tamanho. E aqui a gente vai começar a percorrer a lista N vezes, ou seja, do tamanho da nossa lista. Então aqui a gente vai fazer um for para percorrer essa lista N vezes. E a partir disso, a gente vai fazer um outro for para percorrer até o último elemento não ordenado na nossa lista. Então é um for dentro de um for. Aí, gente, vocês percebem, quando a gente trabalha muito com for, assim, o nosso algoritmo não se torna eficiente de fato. Então aqui, esse for, ele vai percorrer para fazer a ordenação de fato, né? É onde realmente a gente vai fazer essa ordenação. E aqui a gente vai percorrer até o último elemento não ordenado. Então aqui a gente tem que fazer essa verificação. E a gente vai fazer agora a troca que deve ser feita para realmente ordenar essa lista. Então aqui a gente vai verificar, a gente verifica se o elemento atual for maior que o próximo da lista. Então, de fato, ele vai percorrer isso várias vezes para fazer essa ordenação. Então, o elemento que a gente está percorrendo nesse for é o J. Esse J aqui que a gente criou. Deixa eu colocar mais para cá para não confundir. Ele vai percorrer se esse elemento atual é maior que o próximo elemento. Então, aqui a gente tem que fazer uma lista e verifique o próximo elemento. Então, vai ser um J mais 1, que é realmente o índice que a gente vai verificar do elemento. E aqui, se for, ele vai fazer essa troca, né, que é o swap, que é a troca de posição que a gente fala. Então, aqui, ele vai pegar o elemento e ele vai trocar a posição desses elementos. Então, aqui é o nosso elemento que ele está comparando, mais um, e aqui a gente faz essa troca. Lista, o elemento que a gente compara, mais um, e a gente faz uma lista com o elemento que a gente também está comparando. A partir disso,
ele vai ficar rodando e fazendo essa troca até eu ordenar toda a lista. Vocês percebem que é algo que não é tão eficiente, mas vamos testar aqui para ver se está funcionando de fato. Aqui eu vou criar uma lista aleatória de números qualqueres. Então aqui vai ser um 5, 3, 8, não, 7, 4 e 2. Essa é a nossa lista que a gente acabou de criar. E agora eu vou usar o Bubble Sort pra... Deixa eu ver se não tem nenhum erro. Tá, deu um erro no range. Por quê? Vamos analisar aqui. Ele aqui. Foi só... Opa. Isso, deu certo agora. O erro é porque eu não tava fazendo colocando um in aqui pra ele de fato percorrer essa lista. E aqui vamos dar um print primeiro da lista desordenada. Aqui. Agora vamos usar o Bubble Sort para nós ordenarmos essa lista. Bubble Sort. E a gente vai dar um print para depois ver essa lista ordenada. Vamos ver se vai funcionar. Aqui, perceba que ele fez a ordenação. Aqui foi rápido porque a gente não tá tratando de uma grande quantidade de dados. Mas se de fato a gente tivesse tratando de milhares de dados, isso realmente ia ser um processo bem lento e não compensa a nível de complexidade e de tempo de processamento. Mas a ideia do Bubble Sort é essa, a gente vai verificar e vamos fazendo um for para ir trocando esses elementos da nossa lista. Agora, só a título de comparação, né, como a gente vem fazendo nos vídeos, aqui é o nosso código em Python que a gente acabou de criar para fazer essa ordenação. E aqui é o mesmo processo que vai ser feito, só que por debaixo dos panos, que é o nosso código em C. Aqui não muda tanto porque realmente a gente faz isso na mão, né, então não tem nenhuma função que nos ajude a de fato fazer isso, a não ser o len que vai verificar o tamanho da nossa lista, mas o resto é realmente a lógica de fazer à mão. Então aqui... a ideia é a mesma, ele vai percorrer toda a lista e percorrer até o último elemento não ordenado e comparar e trocar se necessário, caso esse elemento ele seja de fato maior. E a função principal, que é aqui os elementos que a gente criou, aí aqui a gente tem o sysof que vai calcular de fato o tamanho do array, e aqui a única diferença é que ele vai receber tanto o array quanto o tamanho para fazer essa verificação. E aqui a gente vai fazer o print do nosso array, né? Então, aqui vocês podem ver, a gente inseriu assim em ordem desordenada e aqui ele ordenou de forma crescente. A ideia é essa. A gente percebe que tem uma diferença, mas é uma diferença mais sucinta em relação aos outros códigos que a gente viu de fato em C e Python. Então agora a gente vai falar sobre outra estrutura de ordenação, que é o Select Sort. Ele é um pouco mais eficiente que o Bubble Sort, mas assim, nem tanto. Ele vai continuar percorrendo toda a lista para fazer a verificação, só que a diferença é que ele vai trocar o menor elemento com o primeiro da lista. Então ele sempre vai trazer esse elemento para o início da lista. Ele vai repetir esse processo várias vezes, assim como a gente faz no Bubble Sort. Vamos começar a criação do nosso código. Então aqui deixa eu apagar. E aqui agora a gente vai criar o nosso Selection Sort. Nossa função, que ele também vai continuar recebendo uma lista. E a partir disso, a gente vai ter o mesmo processo de verificar o tamanho da lista e tudo mais que a gente fez no Bubble Sort. Lista. E a partir disso, a gente vai fazer um for, que também torna o código menos eficiente, para fazer essa ordenação, né? Então a gente vai percorrer o tamanho da lista de fato, né? Então aqui a gente vai guardar sempre o primeiro elemento da lista. E a gente vai supor aqui que o nosso primeiro elemento vai ser o menor. Vai ser uma suposição. E aqui a gente vai fazer outro for para, de fato, fazer essa comparação. Então aqui a gente vai ter a mesma ideia que a gente fez anteriormente. Então a gente vai fazer um range para comparar. E mais um. E comparando com N, com o tamanho da lista.
E aqui agora a gente vai fazer a ordenação de fato. Então, se esse elemento que a gente encontrou aqui, se nosso J for de fato menor do que o que a gente guardou, o elemento que a gente guardou, ele vai fazer a ordenação. Então, a ordenação é só sempre guardar o elemento como o menor. E agora, aqui fora, a gente só faz a atualização. Lista. Pega esse elemento que a gente tá guardando fora do nosso for. Substitui pelo menor que a gente encontrou. E aqui vai fazer essa substituição de fato, né? Então, a lógica principal é essa que a gente vai fazer. A ideia é praticamente a mesma, só que aqui a gente agora tá pressupondo que a gente vai guardar os elementos menores para ir substituindo, né, ao longo da nossa lista. Então, aqui a gente pode usar até o mesmo exemplo que a gente usou lá no Bubblesort, criar uma lista, e essa lista vai ser esse mesmo número. Aí aqui a gente dá um print pra gente ver de fato, né, a lista desordenada. E depois a gente vai fazer o select, chamar nossa função select sort com a função que a gente criou. Número. E aqui a gente vai dar um print pra ver a ordenação acontecendo. Não deu erro. Pelo menos isso. Devia ter rodado antes, mas não rodei, desculpa. Mas aqui a ideia é essa. Vocês veem que funcionou, foi um pouquinho mais rápido do que o Bubblesort, mas a ideia é praticamente a mesma, só que aqui a gente está supondo, trabalhando com elementos menores, né? Então a gente está sempre guardando o elemento para ficar verificando se o elemento que a gente está vendo aqui no nosso for é maior ou não do que esse elemento que a gente guardou. E se for, a gente substitui e faz essa troca justamente aqui. A gente pega o elemento que está guardado e vai substituir pelo menor da lista. Então a ideia principal do select sort é essa. Então agora a gente vai para o nosso último exemplo, que é o quicksort da série que a gente vai trazer hoje, né? Eu não vou trazer o exemplo para vocês do select sort em C, porque a ideia vai ser a mesma lá que a gente fez do Bubblesort. Vocês viram que não tem muita diferença além da especificação da linguagem. Ou seja, a gente não tem nada por debaixo do pano assim para ver realmente como funciona na prática. Então, dito isso, vamos para a nossa última estrutura, que é a mais eficiente, mas um pouco complexa em relação às demais. E qual a ideia do quicksort, o que torna ele eficiente de fato, né? É a ideia de divisão e conquistar. Ou seja, o que acontece? A gente sempre escolhe um elemento que a gente vai usar como pivô dentro da lista pra gente comparar, né? Ou seja, ele vai comparar os elementos antes e depois do pivô, que são os menores que o pivô e os maiores que o pivô, para fazer essa ordenação de fato. Então, vamos começar a criar a nossa função pra gente entender realmente na prática como funciona. Aqui, ela vai receber a lista. E uma coisa aqui que a gente pode fazer pra, de fato, evitar processamento quando a gente fala de trabalhar com estruturas de repetições assim, é verificar o tamanho da lista. Ou seja, se essa lista aqui for menor ou igual a 1, a gente não tem o que ordenar. Vocês concordam? Por quê? Não tem ordenação para ser feita, porque vai ser ou 0 ou 1. Então, não tem ordenação para ser feita nessa lista. Isso que já evita processamento desnecessário. Aqui, então, se não for, a gente vai de fato começar a fazer nossa ordenação. Então, aqui a gente vai escolher um elemento, o primeiro elemento, para a gente usar como pivô da nossa lista. E aqui a gente vai fazer a parte de dividir para conquistar. A gente vai criar uma lista de menores, que vai ser... Aí a gente vai fazer um for. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, para o vídeo não ficar tão longo também. E para vocês entenderem a ideia principal. Então, a gente vai fazer um for aqui, procurando um x qualquer, que esteja nessa lista. E esse trecho aqui que eu vou fazer, aqui significa que eu tô procurando todos os elementos da lista, menos o primeiro, que é o que a gente já guardou aqui, que é o nosso pivô. E a gente vai verificar se esse elemento é menor do que o pivô. Apenas isso. E a ideia dos maiores, a ideia do maior vai ser a mesma coisa, só que aqui a gente vai trocar. A gente vai verificar se é maior.
do que o pivô. Pronto, a ideia é essa. Apenas isso? Apenas isso. Só que agora a gente vai fazer a parte de recursividade pra gente verificar toda essa lista, né? Então aqui a gente vai usar a nossa função pra ser recursiva para fazer essa verificação. Então a lista que a gente vai passar aqui é justamente os menores, mais o pivô que a gente tem que passar, mais os maiores. Vocês verem que isso aqui já é um pouco mais rápido, né? Mais intuitivo, por mais que seja complexo. Vocês vão ter que dar uma voltada aqui para entender, mas eu espero que fique mais claro assim de início. Tá, a ideia vai ser essa, a gente guarda uma de menores, maiores e a gente vai passar eles pro nosso Quickssort para fazer essa parte recursiva para ficar fazendo as verificações. E agora a gente vai criar a nossa lista. Eu não lembro os números da lista agora, realmente, que a gente fez nas anteriores, mas eu vou colocar uns números qualquer aqui só pra gente ver na prática. Beleza. Dá o print, né? Antes da ordenação e o print após a ordenação. Print Quickssort. Beleza, vamos ver se não vai dar nenhum erro. Se a gente... não deu erro, deu certo. Então aqui a gente criou a nossa lista e fez essa ordenação. Essa parte realmente é um código mais complexo, mas é um pouco mais eficiente. Espero que fique claro. Eu vou deixar isso aqui tudo no GitHub, o link vai estar na descrição para vocês consultarem. Qualquer dúvida, comenta aqui no canal que a gente vai respondendo vocês. Então, a ideia, por fim, é essa. Hoje a gente viu esses 3 tipos de ordenações. Cada um tem vantagens e desvantagens, como a gente viu. E escolha vai depender sempre do problema. No próximo vídeo, vamos continuar nossa série de estrutura de dados e até logo!